O café esfriava sobre a mesa. Era como um convidado indesejado, que silenciosamente coloca sua mala bem no meio da minha sala de estar, sem sequer um cumprimento. Esta manhã parecia diferente. Eu estava sentada ali, com a colher suspensa sobre minha tigela de frutas com aveia, tentando não olhar para o João. Ele se sentava à minha frente, com um jornal na mão, mas seus olhos não se moviam, como se as palavras fossem apenas uma cortina para o silêncio. A cozinha parecia a mesma de sempre. Um leve cheiro de pão na chapa pairava no ar. O zumbido suave da geladeira era o único som entre nós. João dobrou o jornal com movimentos lentos e deliberados. Ele não olhou para mim quando falou. Sofia, ele disse. Sua voz plana, como se estivesse lendo um anúncio em um teleprompter. Vamos nos divorciar. A colher em minha mão congelou. Um pingo de iogurte escorregou e caiu de volta na tigela com um baque suave. Fiquei olhando para ele, para os círculos opacos flutuando na superfície. Lá fora, as pessoas ainda pensavam que éramos o casal modelo. Joe Vasconcelos, um empresário de sucesso em seus 40 e poucos anos. Sem vícios, sem escândalos, sem gastos imprudentes com prazeres chamativos. As esposas da vizinhança sempre o elogiavam, usando-o como padrão para seus próprios maridos. O seu João é um achado raro, diziam elas com uma piscadela invejosa. Eu sempre assentia e sorria, porque também acreditava nisso. João era um marido dedicado, um pai atencioso, o resultado de anos que eu havia cultivado cuidadosamente. Eu me lembrava dos primeiros dias, quando o amor ainda ardia como uma chama. As cartas manuscritas que ele me enviava na faculdade. As longas noites que passávamos em bancos de praça. Sua mão quente envolvendo a minha enquanto sonhávamos com o futuro. O tempo havia atenuado aquele fogo. Mas eu não me importava. Ele havia se transformado em algo mais quente, mais estável. Um beijo suave na minha testa todas as manhãs antes de ele sair para o trabalho. Nunca perdendo uma única reunião de pais e mestres de nossa filha, Laura. Apesar de sua agenda lotada, ele nunca trazia as frustrações do escritório para casa. Nunca levantava a voz para mim ou para ela. Eu pensava, este é o homem com quem vou envelhecer. Mas na noite anterior, ele voltou de um encontro com velhos amigos. E seus passos estavam mais pesados do que o normal. Ele não compartilhou histórias sobre seus colegas. Não perguntou como foi o meu dia. Ele apenas tirou o casaco em silêncio. Pendurou-o no cabide e foi direto para a cama. Esta manhã, ele passou pelo café da manhã sem uma palavra, segurando o jornal e olhando para o vazio. Pensei que talvez fosse apenas um dia ruim, um humor passageiro. Então ele disse aquelas palavras. Eu não entendia. Não estava tudo bem. Apenas alguns dias atrás, estávamos sentados no sofá, conversando sobre onde viajar em nosso aniversário. João me abraçou por trás, sua voz quente enquanto sussurrava em meu ouvido: meu bem, faz tanto tempo que não temos um tempo só para nós. Ele sugeriu pedir aos pais dele que viessem cuidar da Laura por alguns dias, para que pudéssemos ter nossa própria escapada. Apoiei minha cabeça em seu peito. Senti seu batimento cardíaco constante, e pensei que havíamos superado tantas tempestades. Acreditava que apenas um caminho tranquilo estava à nossa frente. Estávamos com mais de 40 anos. Não mais queimando com a paixão ardente de nossa juventude. Mas o amor ainda estava lá, sólido como a fundação desta casa. Foi apenas um reencontro com velhos amigos. Eu não conseguia entender. O que poderia ter feito João decidir algo tão absurdo? Coloquei a colher na mesa. O metal bateu na madeira com um estalo seco que ecoou na sala silenciosa. Eu o encarei. Meu corpo congelado. Meus olhos se arregalaram. Meu peito arfando enquanto eu lutava para respirar. Você está brincando? Perguntei. Minha voz trêmula, esperando que fosse apenas uma piada estúpida e cruel. João finalmente levantou os olhos do jornal dobrado. Seus olhos estavam sérios, imóveis como pedra. Sofia, eu não estou brincando, disse ele. Sua voz baixa e firme. Uma onda de tontura me atingiu. O mundo ficou embaçado.
e apenas o baque alto do meu próprio coração ecoava em meus ouvidos. Tentei manter a calma. Engoli em seco e me forcei a fazer a próxima pergunta. Ok. Diga-me por quê. Minha mão agarrou a beira da mesa, minhas unhas cravando na madeira, tentando impedir meu corpo de tremer. João sentou-se ali, inclinando-se para a frente, as mãos entrelaçadas como se estivesse implorando por perdão. Ele começou a falar. Sua voz hesitante a princípio, mas quando ele disse o nome de Ana, os cantos de sua boca se curvaram muito levemente em um sorriso fugaz. Seu tom tornou-se excepcionalmente suave, como se estivesse acariciando uma memória frágil. Ele me contou sobre o reencontro na noite anterior, sobre como havia encontrado novamente seu amor do ensino médio. Cada palavra que ele dizia parecia uma lâmina se torcendo em meu peito. No entanto, ele continuou falando, seus olhos acesos com uma paixão que eu não via há anos. Quando ele terminou, uma tempestade surgiu dentro de mim, selvagem e incontrolável como um março. Eu queria parecer calma, manter minha dignidade, mas meus olhos já estavam úmidos. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Minha boca se abriu, mas minha voz estava embargada de emoção. Então, você encontrou seu primeiro amor de novo? Ela está divorciada. A vida dela é uma bagunça. E agora você quer se casar com ela? Minha voz falhou na última palavra. Cobri a boca com a mão para abafar os soluços. Mas as lágrimas continuaram caindo, encharcando a gola da minha camisa. Você não entenderia. Sofia. João se apressou em dizer. Sua voz urgente. Sua mão se estendeu sobre a mesa, mas ele rapidamente a puxou de volta. Ela não é nada como você. Ele continuou, suas palavras pintando o quadro de uma mulher quebrada pela vida. Ela foi mimada como uma princesa a vida toda. Nunca passou por nenhuma dificuldade real. Depois que se casou, a família do marido era rica, mas ele apostou tudo. Ele perdeu tudo e a deixou com uma montanha de dívidas. Então, o pai dela morreu em um acidente logo após o divórcio. Ela não tem mais ninguém. Ela nunca teve um emprego de verdade na vida. Ela não sabe como sobreviver. Ele fez uma pausa, seus olhos distantes, como se estivesse vendo tudo de novo. Você não sabe. Ele continuou, sua voz embargada de pena. Quando a vi ontem, os saltos dela estavam descascando. O couro estava gasto e rachado. Meu coração simplesmente se partiu. No passado, um par de sapatos dela poderia me alimentar por meses. Ele deu um sorriso triste, seus dedos roçando a beira da mesa como se tocassem uma lembrança. Aquela garota, tão linda e talentosa. Ela escolheu alguém como eu, que não tinha nada. Namoramos do ensino médio até a faculdade. Fomos para faculdades diferentes na mesma cidade. Ela pegava o ônibus para me ver. Comia comigo em botecos baratos. Até fazia bicos comigo só para passar tempo juntos. Olhei para o homem se confessando diante de mim. Seu rosto corado. Seus olhos brilhantes como se estivesse prestes a chorar. Se você a amava tanto? Perguntei, minha voz fria para esconder a dor excruciante. Então por que terminaram? João deu uma risada amarga. Seus ombros caindo como se carregasse um fardo pesado. Eu não suportava. Disse ele. Sua voz mal um sussurro. Ela nunca se importou que eu fosse pobre. Mas eu me odiava por isso. Eu tinha acabado de me formar. Alugava um quartinho no porão por R$ 500 por mês sem futuro à vista. Eu não podia dar a ela a vida que ela merecia. E não suportava vê-la sofrer comigo. Eu não era digno dela. O que mais eu poderia fazer a não ser deixá-la ir? Respirei fundo, tentando me recompor. Mas meu peito parecia estar sendo perfurado por 1000 agulhas minúsculas. E agora? Eu disse, minha voz tremendo incontrolavelmente. Agora você acha que pode dar a ela a vida que ela quer. Você quer entregar a ela o melhor de tudo. Mas e eu? E a Laura? Lágrimas escorriam pelo meu rosto, encharcando minhas mangas e pingando ruidosamente na mesa de madeira. Eu raramente chorava. Mas agora, tudo se desfez dentro de mim. Ao me ver chorar, João entrou em pânico. Ele pulou da cadeira.
Pegou uma caixa de lenços de papel do balcão e puxou alguns com as mãos trêmulas para me entregar. Sofia, me desculpe. Deixarei tudo para você e a Laura. A casa, os carros, as economias. Eu não quero nada. Vocês duas ainda podem viver a mesma vida de antes. Então, eu o interrompi. Um sorriso amargo e distorcido se formando em meus lábios. Você está decidido a se divorciar de mim, não é? Está decidido. João abaixou a cabeça, apertando o lenço no punho até os nós dos dedos ficarem brancos. A Diana é muito frágil. Ele sussurrou, sua voz embargada de culpa. Ela não tem um emprego estável. Tenho medo que, se isso continuar, ela não sobreviva. Ela não tem emprego? Gritei, minha voz ecoando pela cozinha. Minha mão bateu na mesa, fazendo a xícara de café balançar no pires. Então ajude-a a encontrar um. Por que você tem que se casar com ela? João balançou a cabeça, seus olhos vermelhos enquanto tentava explicar. Eu não posso. Ela não quer aceitar ajuda minha. Ele fez uma pausa, inspirando profundamente como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Mas se ela se casar com você? Gritei, minha voz estridente de fúria, as lágrimas ainda escorrendo pelo meu rosto. Então ela não se importa em aceitar sua ajuda? Ela não sabe que você é casado? Ela não sabe que destruir a família de outra pessoa a torna um lixo? Diana Chase. Como ela não sente vergonha? Eu nunca tinha sentido uma emoção tão crua e violenta. Meu peito arfava. Senti como se estivesse sufocando. Chega! João gritou, pondo-se de pé. Seu rosto estava vermelho. Seu dedo apontou para mim por um segundo antes de cair ao seu lado. A Diana não fez nada de errado. Sou eu quem quer se casar com ela. Ela recusou. Mas eu insisti. Não posso simplesmente ficar parado e vê-la viver assim. Ele parou, sua voz falhando. Ele se virou para esconder as lágrimas que brotavam em seus olhos. Você não suportava. Hein? Interrompi, minha voz pingando sarcasmo. Levantei-me para encará-lo, enxugando minhas próprias lágrimas bruscamente com as costas da mão. Bem, eu não vou me divorciar. Este é o meu casamento. Esta é a família pela qual lutei para manter. E não vou deixar outra pessoa simplesmente roubá-la. João olhou para mim, seus olhos cheios de uma exaustão insuportável. Ele pegou o casaco nas costas da cadeira, movendo-se lentamente, como um homem velho. Pense bem, Sofia. Me ligue quando se acalmar, disse ele, com a voz cansada. Ele me deu as costas e se dirigiu para a porta. Vou ficar no escritório nos próximos dias. A porta se fechou atrás dele, deixando-me sozinha no silêncio ensurdecedor de nosso lar perfeito. A imagem de João como um bom homem desmoronou dentro de mim como um muro em ruínas. Nos dias que se seguiram, ele cuidou de tudo para Diana Chance, sua filha. Ele as mudou para um apartamento de luxo em seu nome, em um prédio novo e reluzente com janelas para o rio. Ele matriculou a filha de Diana Lillian em uma prestigiada escola particular, a mesma que Laura frequentava, como se quisesse enfiar a faca mais fundo na ferida. Ele até arranjou para que Diana fosse sua secretária pessoal, um título que a tornou uma presença constante ao seu lado, acompanhando-o em reuniões, jantares de trabalho e eventos com clientes. Quando alguém em um jantar fez um comentário provocador sobre Diana, ouvi dizer que ele se levantou, o rosto corado, a voz afiada em sua defesa. Já chega! Eu podia imaginá-lo dizendo, a mão cerrada em torno da haste de uma taça de vinho, os olhos acesos com um fogo protetor que antes era reservado para mim. Os sussurros me seguiam por toda parte. João encontrou seu verdadeiro amor na meia-idade. Ouvi essa frase exata pela primeira vez no spa, em meio ao cheiro enjoativo de óleos de lavanda e ao som suave da música ambiente. As esposas conhecidas me cercaram, suas bocas pingando simpatia, mas seus olhos brilhando com uma satisfação presunçosa. Sofia, você tem que ser forte, disse uma delas, dando um tapinha leve no meu ombro. Suas unhas vermelhas eram berrantes e pontudas, como pequenos punhais. Homens, você sabe,
Eles sempre têm um ponto fraco por suas antigas paixões. Elas compartilharam dicas sobre como manter um marido, como garantir os bens, como lidar com a outra. Eu assenti, meus lábios pressionados em uma linha fina e apertada. Mas em minha cabeça, fiquei chocada ao perceber que estava realmente ouvindo, realmente considerando suas palavras. Eu, aqui costumava dizer a elas que se um homem trai, sua alma já está suja, e aceitá-lo de volta só seria nojento. E agora, aqui estava eu, me tornando a própria mulher que um dia desprezei. Saí do spa, a luz forte da tarde me cegando. Tive que apertar os olhos enquanto caminhava para o meu carro. Minha mão agarrava minha bolsa com tanta força que meus nós dos dedos estavam brancos. Minhas unhas cravando no couro macio. Eu costumava ser tão confiante, tão desdenhosa de seus problemas conjugais. Vá arrumar um emprego. Eu costumava dizer a elas, minha voz cheia de uma confiança que eu não sentia mais. Quando você estiver ocupada, não terá tempo para essas bobagens. Mas agora, vivendo isso eu mesma, percebi como era difícil simplesmente deixar ir. Esta era a família na qual eu havia derramado meu coração e minha alma. Este era o homem que eu havia moldado, dia a dia, passo a passo, de um jovem recém-formado ambicioso na figura de sucesso que ele era agora. Eu não podia simplesmente ir embora e entregar tudo. João tinha um coração mole. Eu sabia disso melhor do que ninguém. Se eu me rebaixasse, agisse de forma lamentável, chorasse e implorasse, e me apoiasse nos anos de nosso vínculo, talvez ele não tivesse coragem de me deixar. Mas eu não queria. Porque eu deveria implorar ao homem que me traiu? Eu não era a culpada. Então, estávamos em um impasse. Quanto mais eu me mantinha firme e me recusava a me divorciar, mais justificado João se sentia em partir. Sua culpa começou a desaparecer. Eu via isso na maneira como ele voltava para casa sorrateiramente enquanto eu estava no trabalho, pegando silenciosamente suas roupas e pertences restantes, deixando gavetas vazias para trás como feridas abertas. Ele se mudou com Diana, exibindo-a em público, despindo-me de cada último resquício de minha dignidade. Tentei manter a calma, mas meu orgulho era um fogo, queimando minha compostura. Recusei-me a assinar os papéis do divórcio. Eu não os deixaria legitimar seu caso. Eu queria que Diana carregasse para sempre o título de amante, um espinho nos olhos de todos. Mas então a reunião de pais e mestres de Laura chegou. Eu estava presa com um cliente importante no estúdio e não conseguia sair. Liguei para João, esperando que ele fosse por mim. Do outro lado da linha, sua nova secretária atendeu. Sua voz educada, mas fria. Alguns momentos depois, João atendeu. Sofia, disse ele, seu tom desprovido de qualquer calor. A menos que seja sobre o divórcio, não tenho nada a dizer a você. Desliguei, minha mão tremendo, meu peito tão apertado que parecia estar sendo espremido em um torno. Dirigi até a sede de sua empresa, meus saltos clicando ruidosamente no chão de mármore polido do saguão. A recepcionista sorriu docemente. Sinto muito. A senhora não tem um horário marcado. Não pode ver o senhor Vasconcelos. Pedi a ela que marcasse um para mim imediatamente, mas ela apenas continuou sorrindo, repetindo como um robô, ele não está disponível hoje. Talvez a senhora possa tentar outro dia. Todos precisam de um horário marcado. Eu sou a esposa dele. Eu disse, minha voz afiada, minha mão apertando a alça da minha bolsa. Seu sorriso nunca vacilou. Eu entendo, senhora. Mas todos precisam de um horário marcado. Virei-me, sentindo como se tivesse acabado de levar um tapa no rosto. Dirigi até o apartamento deles, o novo lar de João e Diana. Parada na porta, digitei nossa antiga senha de segurança. A que usávamos para tudo a data do nosso aniversário. Um dígito de cada vez. O sistema apitou com um erro. Um som seco e frio que parecia uma risada. Fiquei ali olhando para a porta de madeira brilhante. Meus braços moles ao meu lado. No caminho para casa. Parei o carro.
Encostei a cabeça no volante e soltei uma risada amarga. Minha respiração se transformando em névoa branca no ar frio. João costumava ser o primeiro a atender minhas ligações. Ele uma vez me disse que durante reuniões importantes, ele bloqueava todas as chamadas recebidas, exceto as minhas. Nos fins de semana, quando viajávamos, quem quisesse falar com ele tinha que passar pelo meu número. E agora? Uma mulher no spa havia brincado na semana passada: se você quer falar com o João hoje em dia, basta ligar para a secretária Diana. Essa frase cortou meu coração como um caco de vidro. Naquela noite, Laura sentou-se à mesa de jantar, seus olhos grandes fixos em seu prato. A empregada colocou uma tigela de sopa quente na minha frente, mas eu não consegui tocar. De repente, Laura olhou para cima, seus olhos marejados. Mãe, ela perguntou baixinho, o papai não está realmente em uma viagem de negócios? Está. Abri a boca, prestes a inventar outra mentira. Mas ela continuou, sua voz tremendo. Hoje, eu vi o papai. Suas palavras pairaram no ar. Ele deixou uma menina na escola esta manhã e a buscou à noite. Ele estava com uma senhora e ele segurou a cintura dela. Mãe, sua voz falhou e uma lágrima rolou por sua bochecha. O papai não nos quer mais? Ele quer ser o pai daquela menina agora? Lágrimas escorriam por seu rosto, seus ombrinhos tremendo. Rapidamente me movi para o seu lado e a puxei para meus braços, tentando sorrir. Claro que não, querida. O papai está apenas ajudando um amigo a cuidar do filho por um tempo. Ele voltará em breve. Mas por dentro, eu estava me partindo em 1 milhão de pedaços. Segurei minha filha perto. Senti seu corpinho tremendo de soluços e me perguntei pelo que diabos eu ainda estava lutando. À meia-noite, Laura teve febre alta. Eu a carreguei para o carro e disse ao motorista para ir direto para o hospital. No banco de trás, ela estava delirando, mas continuava murmurando pelo pai. Mãe, o papai vai vir, né? Laura apertou minha mão fracamente, sua pele queimando. Ele sempre ficava comigo a noite toda quando eu estava doente. Minha febre está tão alta. Ele vai vir me visitar. Não vai? Eu a abracei mais forte, meu coração doendo com uma dor tão aguda que me tirou o fôlego. Laura, sussurrei, uma suspeita terrível surgindo em mim. Você ficou doente de propósito? Ela assentiu, sua voz minúscula. Eu usei o chuveiro para molhar o cabelo. E não sequei. Sabia que ia ter febre. Eu só queria ver o papai. Abracei Laura. Lágrimas que eu não sabia que ainda tinha caindo como chuva. Sua boba menina. Sussurrei, balançando-a gentilmente. Por que você faria isso com você mesma? Liguei para o João. O telefone tocou infinitamente, mas ninguém atendeu. Depois do soro, a manhã havia chegado. Laura estava deitada na cama estéril do hospital, sua testa ainda quente ao toque. Liguei para a escola dela para informar sua ausência, minhas mãos ainda tremendo enquanto digitava a mensagem. Quando Laura acordou, comprei um mingau quente para ela e a ajudei a ir para o carro. Enquanto caminhávamos pelo corredor do hospital, ela parou de repente, seus olhos congelados em uma cena à frente. Segui seu olhar e os vi. João, Diana e uma menina da idade de Laura. Querida, você não disse que sua barriga está doendo? A voz de Diana era gentil enquanto ela acariciava o cabelo da menina. Seja boazinha e vá ver o médico. Ok. Olhei para Diana pela primeira vez de perto. Uma onda de decepção me encheu. Ela era magra, com um rosto pálido, e parecia claramente exausta. Ela não era excepcionalmente bonita. Não era marcante. Nada mais do que eu. Mas João estava lá, protegendo a menina, sorrindo para Diana. Vamos. Crianças são assim. Se ela não quer fazer educação física hoje, ela não precisa. Ele se abaixou e falou com a menina. Vou falar com sua professora. Vou dizer a ela que você não tem fôlego para corrida de longa distância. Os olhos da menina se iluminaram. Sério? Papai João? Diana o cutucou, repreendendo-o de brincadeira.
Você sempre a mima. Olhei para minha própria filha. Laura estava soluçando silenciosamente, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu a puxei para meus braços e a deixei chorar, bem ali no meio do corredor, até que ela se cansasse. Quando ela finalmente olhou para cima, enxugou as lágrimas com as costas da mão e disse com uma firmeza que me assustou: Mãe, eu não preciso mais do papai. Olhei em seus olhos claros e determinados e vi uma clareza que eu, em todo o meu orgulho e dor, não tinha. Ok, eu disse. Minha própria voz surpreendentemente firme. Eu havia me agarrado por tempo demais. Para quê? Para salvar uma família que já havia acabado? Para salvar um calor que não existia mais? João havia traído. Essa era uma rachadura que nunca poderia ser consertada. Mesmo que eu o arrastasse de volta, seu coração pertenceria a outro lugar. Ele me ressentiria. E nós dois seríamos infelizes. De que adiantava manter uma família assim? Eu queria que Laura crescesse feliz. Mas em um lar desfeito, cheio de raiva e ressentimento. Como isso poderia acontecer? Parada naquele corredor frio e asséptico, de repente vi uma saída para o beco sem saída. Divórcio não era fracasso. Era libertação. Eu tinha um emprego. Tinha dinheiro e tinha minha filha. Mesmo na meia-idade, eu ainda parecia bem. Eu ainda poderia viver uma vida feliz e gratificante. Peguei meu telefone e liguei para o escritório de João. Sua secretária atendeu. Sua voz ainda educadamente distante. Falei alto e claro. Minha voz inabalável. Por favor, diga ao senhor Vasconcelos que eu concordo com o divórcio. Desliguei antes que ele pudesse responder. Fiquei ereta e olhei para o céu azul claro pela janela do carro. Pela primeira vez em meses, senti que finalmente podia respirar de novo. O processo de divórcio correu tranquilamente, quase de forma perturbadora. Sentei-me no escritório do advogado. A luz fria e fluorescente lançando um brilho estéril na mesa de mogno polido onde os documentos estavam cuidadosamente arrumados. João sentou-se à minha frente, os ombros ligeiramente curvados, os olhos fixos na pilha de papéis, sem nunca ousar olhar para mim. Cada vez que ele assinava seu nome, sua mão tremia levemente, a caneta arranhando o papel com um som seco e arranhado. A vergonha estava escrita em todo o seu rosto. Mantive minha voz calma e uniforme. Não houve culpa, nem gritos. Apenas uma eficiência silenciosa enquanto eu assinava cada documento. Minha postura composta deve tê-lo assustado a ponto de um último ato de generosidade. Todas as propriedades, o dinheiro em nossas contas conjuntas e até 10% de suas ações da empresa foram para mim. Para a Laura. Ele murmurou, sua voz baixa, ainda olhando para o tampo da mesa como se contivesse as respostas para tudo. Eu assenti sem dizer uma palavra. Mas no fundo, eu sabia que a empresa era sua espinha dorsal, com suas habilidades, sua base de clientes estabelecida e seu conhecimento do mercado. Ele reconstruiria sua fortuna rapidamente. Foi por isso que ele pode abrir mão dos bens com tanta facilidade. Foi um movimento calculado, uma forma de aliviar sua culpa sem sacrificar verdadeiramente seu futuro. Um mês depois, voltamos ao tribunal para encerrar oficialmente nosso casamento. Laura veio comigo, sua mão pequena segurando a minha com força, sua palma gelada. Ela não olhou para o pai, nem uma vez. Seus olhos estavam fixos no chão, os lábios pressionados em uma linha fina, como se estivesse segurando 1000 palavras. Do lado de fora do tribunal, a dura luz do meio-dia me fez apertar os olhos. João deu um passo à frente, um sorriso forçado e sem jeito no rosto. Deixe-me levar vocês para casa, disse ele, tentando soar gentil e paternal. Laura, mesmo que sua mãe e eu estejamos divorciados, eu ainda vou te amar do mesmo jeito. Laura não respondeu. Ela apenas apertou minha mão com mais força. Naquele exato momento, Diana apareceu, segurando a mão de Lilian. A menina cantou, sua voz ressoando no pátio silencioso, leve e despreocupada. Papai, vamos ao parque de diversões. Você prometeu. Laura puxou minha manga.
Sua voz firme e clara. Mãe, vamos para casa. Não olhei para trás. Nós nos afastamos. Os passos de Laura se acelerando no pavimento, como se ela não pudesse fugir daquela cena rápido o suficiente. Algumas semanas depois, a mãe de João veio nos visitar. Suas mãos frágeis agarravam sua bolsa. Seus olhos vermelhos e inchados. Ela se sentou no meu sofá, batendo no peito com um baque suave e rítmico. Sua voz trêmula. Sofia, eu não aceito aquela moça. No meu coração, você é minha única nora. Servi uma xícara de chá para ela e a coloquei na mesinha de centro. Mas não disse nada. Eu sabia que ela estava sendo sincera. Mas também sabia que isso não mudava nada. Palavras eram apenas ar. Não muito tempo depois, soube por amigos em comum. João e Diana haviam registrado o casamento. No início, a mãe de João travou uma luta furiosa. Ela ficou na cidade por semanas, declarando que expulsaria pessoalmente Diana de casa. Mas ouvi dizer que Diana desmaiou 3 vezes na frente dela, parecendo tão frágil e desamparada que João finalmente explodiu com sua mãe. Sua voz erguida de raiva pela primeira vez em sua vida. Eventualmente, ele silenciosamente mandou sua mãe de volta para sua cidade natal. Em uma família, quem ganha o dinheiro detém o poder. Diana, embora parecesse frágil, claramente não era uma mulher simples. Ela tinha João completamente em suas mãos. Depois do divórcio, João e eu mal nos comunicamos. Ocasionalmente, eu ouvia fragmentos de notícias sobre ele de amigos em comum, pedaços que percebi, para minha própria surpresa, não me importavam mais. No aniversário de 40 anos de João, meu telefone vibrou enquanto eu limpava a mesa da cozinha. O nome dele iluminou a tela pela primeira vez desde que os papéis do divórcio foram assinados. Eu atendi. Sua voz veio pela linha, um pouco arrastada pelo álcool. Sofia, amanhã é meu aniversário. A Diana vai dar uma pequena festa em casa. Você e a Laura deveriam vir. Fiquei parada, o pano úmido na mão, o cheiro limpo de limão subindo do balcão. Eu não tenho tempo, respondi friamente. Ele hesitou. Depois disse: bem, se você estiver ocupada, vou pedir ao motorista para buscar a Laura. Eu cortei imediatamente. Não quero que ela vá sozinha. Tenho medo que ela seja maltratada. João ficou surpreso, sua voz se elevando em descrença. O que você está dizendo? Laura é minha filha. Minha única filha. Quem ousaria maltratá-la em minha casa? Soltei uma risada amarga e sem humor, minha voz pingando doçura fingida. Você tem certeza de que ela é sua única filha? Você não tem outra morando naquela casa? Houve um longo silêncio do outro lado da linha, preenchido apenas pelo som de sua respiração pesada e bêbada. Eu desliguei. Naquela noite, contei a Laura sobre o convite e perguntei se ela queria ir. Ela balançou a cabeça imediatamente, seus olhos firmes, sem um pingo de dúvida. Eu não vou, mãe, disse ela, sua voz suave, mas certa. E então se voltou para o livro que estava lendo. Eu assenti, um pequeno peso se levantando do meu peito. Na noite seguinte, depois da meia-noite, meu telefone vibrou novamente. Era João, completamente bêbado desta vez. Suas palavras se embaralhando. Sofia, já se passaram tantos anos. E esta é a primeira vez que não passo meu aniversário com você. Sinto-me tão vazio. Sua voz estava carregada de autopiedade. Havia tantas pessoas aqui hoje. Família, amigos, parceiros de negócios. Foi tão animado. Mas me senti tão sozinho. Antes, em todos os aniversários, éramos apenas nós 3. Não estava lotado, mas eu era feliz. Eu estava contente. Ele fez uma pausa, sua voz trêmula. Eu não comi seu bolo de abacaxi. E não recebi o presente da Laura. Estou muito triste. Sofia. Fiquei perto da janela, olhando para o brilho enevoado dos postes de luz. Minha mão apertando o telefone. Este era um padrão familiar para João. Essa sentimentalidade bêbada e divagante. Eu o cortei. Você está bêbado.
Vá dormir. Antes que ele pudesse dizer outra palavra, encerrei a chamada. O telefone tocou novamente imediatamente. Mas eu o desliguei e o joguei na mesa. Deitada na cama, fechei os olhos. E a imagem daquele bolo de abacaxi veio à mente. Eu odiava abacaxi. Laura também odiava. Mas João amava. Todos os anos, em seu aniversário, eu colocava uma máscara para bloquear o cheiro avassalador e o assava cuidadosamente para ele. Ele comia o bolo inteiro, sorrindo de orelha a orelha, seus braços envolvendo Laura e eu. Agora, minha casa não tinha mais abacaxi. Não tinha mais aquele cheiro que eu tanto odiava. Sorri na escuridão, uma sensação de leveza enchendo meu peito. Era maravilhoso. Após o divórcio, senti um alívio que não esperava. Como se finalmente tivesse tirado uma mochila pesada que carregava por anos. A vida se tornou mais simples, com menos tarefas e obrigações. Antes, eu era como uma máquina que nunca parava. Além de gerenciar meu estúdio de design, eu cuidava de todo o resto. As tarefas de Laura, sua agenda de aulas de reforço no fim de semana, seus exames de saúde e seus humores sempre mutáveis. Eu acompanhava nosso portfólio de imóveis. Me estressava com as contas de serviços públicos e lidava com pequenos reparos domésticos. Mesmo tendo uma empregada para limpeza e cozinha, eu ainda passava as roupas. Organizava os guarda-roupas sazonalmente e cuidava de todas as pequenas coisas pessoais de João. Além disso, embora meus sogros não morassem conosco, eu ainda tinha que gerenciar as visitas constantes, os presentes de aniversário, as cestas de Natal, tudo tinha que ser pensado e bem preparado. Se algum deles precisasse de algo, eles nunca ligavam para o João, eles sempre ligavam para mim, porque aos olhos deles, ele era o grande chefe, ocupado demais com contratos milionários para se preocupar com assuntos familiares. Parentes de ambos os lados, seus tios, meus irmãos, sempre que vinham à cidade, me ligavam para reservas de hotel, recomendações de restaurantes, até passagens aéreas. Eu sorria, assentia e registrava tudo no meu telefone. De quem era o aniversário? Qual loja estava inaugurando? Qual primo ia fazer uma cirurgia? Minha agenda estava lotada. Um caderno cheio de responsabilidades intermináveis e sem nome. João tinha uma longa lista de clientes para manter. E acabei me tornando amiga de suas esposas. Eu ia às pós. Fazia compras. Dava presentes e sorria em festas de chá intermináveis. Mesmo quando tudo o que eu queria era deitar no sofá e ler um livro. Lembro-me daquela última vez no spa. Uma das esposas exibiu uma bolsa nova. Olhou para mim e perguntou: Sofia, o João ainda está te mimando? Dei um sorriso forçado. Meus dedos se apertando em volta do meu copo de suco de laranja. Sabendo muito bem que elas só invejavam a imagem polida da minha família perfeita. Mas agora, eu não precisava mais desempenhar esse papel. Vendi todas as propriedades de que não precisávamos, mantendo apenas a casa perto da escola de Laura, um apartamento no centro da cidade por conveniência, e uma casa tranquila no subúrbio para escapadas de fim de semana, com menos para administrar. Finalmente me senti livre. Eu não gosto de me preocupar. Se eu pudesse ser preguiçosa, escolheria ser preguiçosa todas as vezes. Por anos, eu me forcei a ser a mulher perfeita, lidando com tudo, grande e pequeno, com um sorriso no rosto. Agora, eu só cuidava de Laura, dos meus próprios pais e de mim mesma. As relações confusas, os parentes distantes, os amigos de João, todas aquelas esposas cheias de drama, eu cortei todos eles. Meu telefone não vibra mais com lembretes de aniversário ou compromissos sociais agendados. Todas as manhãs, abro meu aplicativo de calendário, vejo o espaço bonito e vazio, e sorrio, sem o peso daquelas expectativas. Eu tinha mais energia para as coisas que realmente importavam. O estúdio de design que eu havia começado com minha amiga de faculdade, Mariana, estava crescendo. Nossa lista de clientes era estável. Os lucros estavam subindo. E encontrei uma alegria renovada em meu trabalho.
perdendo-me por horas em esboços e plantas baixas. Redescobri minha paixão por novos designs, pelo processo criativo que antes eu não tinha tempo para amar de verdade. Esta manhã, eu estava sentada em meu pequeno e iluminado escritório, a luz do sol entrando pelas grandes janelas de vidro, iluminando os desenhos arquitetônicos coloridos espalhados pela minha mesa. Minha assistente entrou, segurando uma pasta. Sua expressão hesitante. Senhora Miller, disse ela suavemente, usando meu nome de solteira, que eu havia retomado com um silencioso sentimento de triunfo. Este é um grande contrato. A margem de lucro é excelente. A senhora quer aceitá-lo? Olhei para a proposta que ela me entregou, e o nome da empresa saltou da página, Vasconcelos Holdings. A empresa de João. Meu coração parou, mas apenas por um instante. Empurrei a pasta de volta para ela. Minha voz calma e firme. Não. Recuse. Mariana, que havia entrado atrás dela, ergueu uma sobrancelha. Você tem certeza? Sofia? É um projeto enorme. Encontrei o olhar dela e sorri levemente. Tenho certeza. Ambas assentiram, sem fazer mais perguntas. Elas confiavam no meu julgamento. Saí do escritório mais tarde naquela noite. As luzes fracas do corredor lançavam um brilho suave nos pisos de madeira polida. O relógio na parede marcava pouco mais de 6 horas. As ruas lá fora começavam a se iluminar. E o som distante das buzinas de trânsito ecoava fracamente no ar. Enquanto eu caminhava pelo saguão, eu o vi. João estava esperando lá, de pé, desajeitado, perto das portas de vidro. Ele olhou para cima, seus olhos encontrando os meus, e ele deu um sorriso forçado e incerto. Sofia, disse ele, sua voz suave, uma leve hesitação em seu tom, como se tivesse medo que eu me virasse e fosse embora. Quer comer alguma coisa? Fiquei parada, minha mão segurando a alça da minha bolsa. Não é necessário, respondi uniformemente, meus olhos fixos nele, inabaláveis. João coçou a nuca e se aproximou. Eu só queria perguntar sobre aquele contrato, disse ele, tentando soar casual, embora o nervosismo estivesse estampado em seu rosto. Por que você não aceitou? Ergui uma sobrancelha e respirei fundo. Assuntos de trabalho devem ser discutidos no escritório, eu disse, virando-me e gesticulando para que ele me seguisse de volta ao elevador. Dentro do meu escritório, acendi as luzes. O brilho branco e frio iluminou a mesa bagunçada com desenhos e documentos. Sentei-me em minha cadeira e apontei para a que estava à minha frente. João sentou-se, as mãos apoiadas no colo, o polegar esfregando ansiosamente contra os nós dos dedos, um hábito que ele sempre tinha quando estava nervoso. Sofia, eu não quis dizer mais nada com isso. Ele começou, suas palavras rápidas, como se quisesse explicar tudo antes que eu pudesse interrompê-lo. Aquele projeto sempre precisa de uma empresa de design de primeira linha. Pensei que seria melhor entregá-lo a você do que a um estranho. Confio no seu profissionalismo. Entregá-lo a você me dá paz de espírito. Eu economizo tempo avaliando novos parceiros. E sua empresa também tem um bom lucro. É uma situação em que todos ganham. Não é? Ele se inclinou para a frente, seus olhos se iluminando com o brilho familiar de um vendedor tentando fechar um grande negócio. Bati levemente com o dedo na mesa. O som agudo na sala silenciosa. O lucro desse projeto é significativo. Não é? Eu disse calmamente. Mas eu não quero aceitá-lo. Não quero ter muito contato com você. Você é casado novamente. Nós já fomos casados. É complicado. E não quero que sua nova esposa entenda mal e me cause problemas. Olhei-o diretamente nos olhos e vi algo piscar ali, um flash de frustração. Como se eu tivesse acabado de captar um pensamento que ele não queria admitir. João deu uma risada forçada, passando a mão pelos cabelos. Sob as luzes brilhantes do escritório, notei pela primeira vez os fios grisalhos em suas têmporas. Não, disse ele. Sua voz um pouco alta demais. Um pouco ansiosa demais. Como se estivesse tentando se tranquilizar mais do que a mim. A Diana não está mais trabalhando.
Ela não ocupa nenhum cargo na empresa e não tem como interferir nos negócios. Isso seria apenas uma colaboração pública, sem benefício pessoal envolvido. Mesmo que ela soubesse, não há razão para ela se opor. Ele fez uma pausa, olhando para mim, esperando por algum sinal de concordância. Mas eu apenas sorri levemente e inclinei a cabeça. Sério? Perguntei, um traço de sarcasmo colorindo minha voz. Porque ouvi dizer que sua querida esposa recentemente arruinou um de seus negócios mais importantes. O rosto de João escureceu instantaneamente. Seus lábios se pressionaram em uma linha fina e dura, como se eu tivesse acabado de cutucar uma ferida que não havia cicatrizado. Ele olhou para baixo, suas mãos se fechando em punhos em seu colo, os nós dos dedos ficando brancos. Levantei-me e caminhei em direção à janela, olhando para o fluxo cintilante de faróis de carro abaixo. O lucro é tentador, João, mas tenho medo dos problemas. Eu disse, minha voz suave, mas firme, para evitar ser arrastada para um drama desnecessário. Prefiro não ganhar esse dinheiro. Virei-me para encará-lo e fiz um pequeno gesto em direção à porta. Uma clara dispensa. Desculpe, você deveria encontrar outro parceiro. Quando ele se levantou para sair, notei algo. No passado, sempre que ele falava de Diana, sua voz se tornava terna. Os cantos de sua boca se levantavam inconscientemente, como se ele estivesse descrevendo um sonho lindo e frágil. Mas agora, seu tom era plano, e aquela luz especial em seus olhos havia desaparecido. Eles nem estavam casados há tanto tempo, mas a magia de seu primeiro amor parecia já ter se desvanecido. Lembrei-me daqueles últimos e agonizantes dias de nosso casamento, como ele falava de Diana com tanta adoração, como se ela fosse uma joia preciosa que precisava de sua proteção constante. E agora, todas as falhas que ele antes ignorava em sua memória idealizada estavam provavelmente surgindo, mais claras e duras a cada dia que passava. Primeiros amores, ao que parece, só são bonitos quando são mantidos no coração como uma memória distante, não quando você tem que viver com eles dia após dia. Ao longo dos anos, eu havia circulado pelos círculos de elite de nossa cidade, conversando com donas de casa ricas, apertando as mãos de poderosos parceiros de negócios. Gradualmente, eu havia aguçado meus instintos sobre as pessoas. Depois que João deixou meu escritório, fiquei sentada lá por um longo tempo, a luz do sol da tarde filtrando pelas persianas, lançando um brilho quente em um desenho feito à mão colado na parede, um presente de Laura. Suas linhas infantis cheias de amor. Pensei em Diana, uma mulher que eu só havia encontrado algumas vezes, mas o suficiente para lê-la claramente. Para ser honesta, ela parecia feliz, mas era o tipo de felicidade frágil que depende inteiramente dos outros. Como uma orquídea delicada que só pode florescer dentro de uma estufa climatizada, Diana cresceu mimada por seus pais. Uma princesa em um castelo. Depois de se casar, a família de seu primeiro marido era rica, e ela desempenhou confortavelmente o papel de uma esposa dócil e decorativa, nunca precisando levantar um dedo. Então, seu marido apostou tudo, faliu e se afogou em dívidas. Mas mesmo assim, seus pais a tiraram daquele pântano, ajudando-a a se retirar do desastre completamente ilesa. A única desgraça real que ela já havia enfrentado foi a morte de seu pai em um acidente, deixando-a e sua mãe sozinhas. Duas mulheres sem capacidade de sobreviver por conta própria. Elas foram enganadas por parentes. Perderam sua fortuna e Diana caiu no primeiro e único período difícil de sua vida. Ela tentou trabalhar, mas nenhum emprego durou mais de 3 meses. Ela lutou para sustentar sua filha e sua mãe por pouco mais de um ano até que João apareceu. Seu cavaleiro de armadura brilhante. Seu salvador. Diana é o tipo de flor que só pode viver em uma estufa. Ela não suporta a menor dificuldade. Mesmo uma rajada de vento frio seria suficiente para derrubá-la. João era sua única e exclusiva tábua de salvação, e ela se agarraria a ele com força, recusando-se a soltá-lo.
Mas eu tinha certeza de uma coisa: se a vida deles juntos enfrentasse dificuldades reais, Diana não seria a pessoa a ficar e enfrentar a tempestade com ele. Ela ou desmoronaria completamente, ou encontraria outro homem disposto a apanhá-la. Assim como João fez uma vez. Ouvi a história completa de Mariana, que a ouviu de um cliente cuja esposa estava no spa naquele dia. Era sobre como Diana havia arruinado sozinha aquele grande contrato para João. Ele a levara a um exclusivo resort de spa para encontrar uma importante executiva, pensando que Diana poderia encantá-la. De esposa para esposa, na piscina de águas termais. Assim que ambas as mulheres vestiram seus trajes de banho, Diana fez um único comentário em voz alta. Sua voz nítida e clara no ar vaporoso. Nossa! Você realmente precisa perder um pouco de peso, não é? O rosto da executiva aparentemente escureceu instantaneamente. Seus lábios se pressionando em uma linha fina. Seus olhos se tornando gelados. As outras esposas que estavam lá congelaram. Suas mãos voando para suas bocas. Trocando olhares horrorizados. Diana, enquanto isso, parecia alheia. Ela tirou seu fias alegremente. Fez uma videochamada para sua filha e riu alto. Como se não tivesse acabado de cometer um erro social e profissional massivo. Quando ela finalmente encerrou a chamada, a executiva já havia partido. Diana ficou de molho por mais meia hora. Despreocupada como uma criança. João esperou do lado de fora, atordoado. Quando sua esposa voltou sozinha. Para onde ela foi? Ele perguntou. Uma nota de pânico em sua voz. Diana apenas deu de ombros. Seu tom aéreo. Como eu vou saber? João ligou para a executiva. Mas ninguém atendeu. O gerente do spa o informou que ela havia feito o check-out. No dia seguinte, ela cancelou oficialmente o acordo e assinou com um dos maiores concorrentes de João. Tive que admitir. Sorri quando ouvi a história. Não por satisfação, mas por um senso de compreensão sombria. Diana não sabe se comunicar. Ela não sabe como fazer um elogio gracioso, ou manter uma conversa básica com estranhos. Se soubesse, não teria sido demitida de meia dúzia de empregos em um único ano. João, que estava acostumado a trabalhar com pessoas perspicazes e intuitivas como seu ex-assistente. Miguel, que conseguia ler a mente de seu chefe com apenas um olhar. Erroneamente pensou que socializar era tão fácil quanto respirar. Ele errou por não reconhecer quem Diana realmente era. Por não prepará-la antes de levá-la para encontrar um cliente-chave. Ele simplesmente não entendia a mulher com quem havia se casado. Mas eu, que a havia encontrado apenas algumas vezes, havia com perfeita clareza. Houve outro incidente. Durante uma reunião de família com amigos próximos. A filha de Diana, Lillian, brigou com outra criança por um brinquedo. Diana correu, seu rosto vermelho de fúria, e estava prestes a dar um tapa na outra criança, quando João agarrou seu pulso e a puxou para trás. Sua voz um sussurro áspero. A partir de então, ouvi dizer que ele nunca mais ousou levá-la para encontrar ninguém importante. Nem clientes. Nem mesmo seus amigos mais próximos. Meus amigos costumavam pensar que eu ainda me importava com João. Então toda vez que ouviam alguma notícia ruim sobre ele, corriam para me contar, pensando que eu ficaria satisfeita. Eu apenas sorria e balançava a cabeça. Eu deixei isso para trás há muito tempo. Eu dizia a eles gentilmente: João é um estranho para mim agora. Não quero ouvir nada sobre ele. Bom ou ruim. Eles ficaram surpresos no início. Depois assentiram. E depois disso, nunca mais o mencionaram. Comecei a realmente gostar de ser solteira. Depois que se aposentaram, meus pais, preocupados que eu ficasse sozinha, insistiram em se mudar para minha casa. Eles assumiram os cuidados com Laura, ajudando-a com os deveres com a paciência e a experiência de professores de ensino médio aposentados, me dando momentos raros e preciosos para mim mesma. Depois do trabalho, eu ia às compras. Jantava com amigos ou ia para a academia, sentindo a leveza em meu corpo, enquanto o suor encharcava minha camisa, lavando o estresse do dia. Uma vez,
Depois de terminar um grande projeto, Mariana e eu decidimos nos recompensar. Reservamos passagens de avião e voamos para a Islândia para ver a aurora boreal. Sob o céu verde brilhante e dançante. O vento frio chicoteando meus cabelos. Eu ri alto. Um som puro e irrestrito de alegria. A sensação de liberdade que surgiu em mim era inebriante. O divórcio me mudou. Minha vida costumava girar em torno de uma palavra, ocupada. Da manhã à noite. O ano todo. Eu corria contra minha agenda. Até o Natal, um dia destinado ao descanso e à gratidão, me deixava completamente exausta. Agora, eu tinha tempo para respirar. Tempo para viver. Inscrevi-me em aulas de pintura 3 vezes por semana, sentindo uma satisfação silenciosa ao segurar um pincel e pintar linhas suaves e arrebatadoras em uma tela, algo que eu nunca ousei sonhar antes. Comecei a planejar aprender francês, uma língua que sempre amei, para melhorar minhas habilidades de comunicação com nossos clientes europeus. E decidi que todo verão e inverno, eu levaria meus pais e Laura em uma viagem. Apenas nós 4. Só de pensar nesses belos planos futuros, me enchia de uma energia calma e constante. Eu havia encontrado minha alegria de viver novamente. Depois de mais um ano de crescimento constante, meu estúdio de design se expandiu. Mariana e eu passamos meses imersas no caos do progresso decorando o novo e maior escritório, com paredes brancas e plantas exuberantes. Contratando novos funcionários. Treinando-os e reorganizando toda a estrutura da empresa. Finalmente, quando tudo se acomodou em um novo e eficiente ritmo, respirei fundo e decidi tirar alguns dias de folga para mim. Peguei minha bolsa e saí do escritório. Ao passar pela portaria no saguão do meu prédio, o porteiro, um senhor gentil chamado Ademar, me chamou. Sua voz era baixa e seus olhos estavam cheios de preocupação. Dona Sofia, preciso lhe dizer uma coisa, disse ele, baixando ainda mais a voz, olhando ao redor como se tivesse medo que alguém pudesse ouvir. Talvez eu esteja sendo paranoico, mas achei que deveria avisá-la. Por precaução, ele se inclinou mais perto. Há um tempo, um homem tentou segui-la para dentro do prédio, mas eu o impedi. Perguntei quem ele estava procurando e ofereci para ligar. Mas ele não quis dizer. Ele simplesmente foi embora. Ele fez uma pausa, coçando o queixo. Sua expressão preocupada. Bem, recentemente, esse mesmo homem comprou apartamento logo acima do seu. Na cobertura. Não sei quais são as intenções dele. Mas a senhora deveria ter cuidado. Eu assenti e agradeci. Meu coração começando a bater um pouco mais rápido. Entrei no elevador. Minha mão apertando a alça da minha bolsa. Minha cabeça girando. Quem poderia ser? De volta ao meu apartamento. Sentei-me no sofá. A luz amarela suave do abajur iluminando uma foto emoldurada de Laura na parede. Pensei por um tempo. Depois me levantei, decidida. Eu ia subir e confrontar quem quer que fosse. Mas quando cheguei ao elevador, hesitei. Se essa pessoa realmente tivesse más intenções, confrontá-la sozinha era um risco tolo. Virei-me, planejando ligar para o seu Ademar e pedir mais detalhes. Talvez até chamar a polícia. Assim que me virei, a porta do elevador se abriu com um som suave. João estava lá. Nossos olhos se encontraram. Houve um momento de silêncio chocado. Então, uma raiva fria me invadiu. Diga, o que exatamente você está tentando fazer? Perguntei, minha voz como gelo. Meus braços cruzados firmemente sobre o peito. Sentamos um de frente para o outro em um restaurante tranquilo nas proximidades. A luz brilhante do lustre no teto destacando cada novo detalhe no rosto de João. Fiquei assustada. Ele parecia muito mais velho. Embora tivesse passado pouco mais de um ano desde a última vez que o vira de perto. Suas bochechas estavam encovadas. As linhas nos cantos dos olhos e na testa estavam mais profundas. E seu cabelo não estava mais apenas salpicado de grisalhos, estava coberto por eles. Como uma geada pesada. Por que você não pintou o cabelo? A pergunta escapou antes que eu pudesse detê-la. Minha voz suavizando involuntariamente.
João deu um sorriso fraco e cansado, passando a mão pelos cabelos. Seus olhos estavam baixos, fixos na mesa. Ele simplesmente cresce de novo muito rápido. Teria que continuar pintando a cada poucos dias. Sou preguiçoso. Ele olhou para cima. E seus olhos estavam cheios de um profundo arrependimento que me atordoou. Sofia, não consigo dormir. Sua voz tremeu. Tenho uma foto sua e da Laura ao lado da minha cama. Eu a abraço para adormecer. Mas depois de alguns dias, nem isso funciona mais. Então a insônia volta. Franzi a testa. Minha mão apertando o copo de água gelada à minha frente. Você está sendo ridículo. Eu disse. Minha voz endurecendo novamente. Mas João continuou. Suas palavras saindo em uma corrida desesperada. Comecei a te seguir. Não de uma forma assustadora. Apenas passando de carro pelo seu escritório, pelo seu prédio, e descobri que nos dias em que te via, mesmo que por um segundo, eu conseguia dormir à noite. Fiquei atordoada, sem palavras. Apenas o encarei, para a exaustão crua em seus olhos. Ele parecia um homem totalmente perdido. Você deveria se mudar. Eu disse com firmeza. Estamos divorciados há 2 anos. Não quero ter nada a ver com você. Sua esposa vai me causar problemas. Você sabe que eu odeio problemas. João olhou para baixo. Depois sussurrou. Sua voz quase inaudível. Eu pedi o divórcio a ela. Fiquei surpresa. O copo em minha mão tremeu. E algumas gotas de água fria derramaram na toalha de mesa branca. Você o quê? Perguntei, inclinando-me ligeiramente para a frente. Ela não é seu único e verdadeiro amor? Aquele sem o qual você não poderia viver? O sarcasmo era afiado em minha voz. Mas por baixo dele, senti um lampejo de outra coisa, uma satisfação sombria e vingativa. João deu uma risada amarga, esfregando a testa com a palma da mão. As veias em sua têmpora se destacavam. Eu tinha muitas expectativas, disse ele. Sua voz baixa e rouca. Acontece que o primeiro amor só é bonito na sua memória. Viver com ele todos os dias é uma bagunça. Ele começou a desabafar tudo. Suas palavras uma torrente de frustração e arrependimento. A Diana não é apenas incapaz de ser independente. Ela não consegue nem cuidar de si mesma. Ela não consegue gerenciar as coisas mais pequenas e simples. Uma vez, esqueci alguns documentos importantes em casa e pedi a ela para trazê-los ao meu escritório. Eu disse a ela muito claramente que ela tinha que estar lá na hora porque a reunião era crítica. Ela chegou 1 hora atrasada. Por quê? Perguntei, incapaz de me conter. Por quê? Disse ele, sua voz se elevando com incredulidade. Ela tinha que se maquiar cuidadosamente e escolher a roupa perfeita. Quando a questionei, ela disse que queria parecer bonita quando visitasse minha empresa. Ele balançou a cabeça, seu rosto vermelho com uma frustração tão profunda que parecia doer fisicamente. E os documentos? Sofia, os documentos estavam cobertos de manchas de gordura, provavelmente do que ela estava comendo no almoço. Fiquei com tanta raiva que nem consegui falar. Ele respirou fundo, trêmulo. A mente dela simplesmente não funciona normalmente. Não importa o quão importante algo seja. Mesmo que eu repita 100 vezes. Ela não ouve. É como se ela vivesse em seu próprio pequeno mundo. E nada de fora pode entrar. Ele fez uma pausa. Seus dedos se apertando em torno de seu copo até que os nós dos dedos ficassem brancos. Ele olhou para a mesa. Sua voz caindo para quase um sussurro. Eu dei um tapa nela. A confissão pairou no ar entre nós. Foi a primeira vez que bati em uma mulher. Sei que está errado. Sofia, eu sei, mas ela me enlouquece. No momento em que chego em casa e vejo o rosto dela, eu simplesmente perco o controle de mim mesmo. Olhei para João, para o desespero cru em seus olhos. Mas não senti nada. Nenhuma pena. Nenhuma simpatia. Apenas um vazio frio e distante. Este era o homem que havia jogado nossa família fora por uma fantasia. E agora a fantasia estava se desfazendo em um pesadelo de sua própria autoria. Tem mais, disse ele, sua voz sumindo.
como se estivesse envergonhado de continuar. Minha empresa conseguiu um grande contrato. Um enorme. Investi quase tudo o que tinha. E até peguei um empréstimo bancário significativo para financiá-lo. Quando Diana descobriu, ela ficou histérica. Ela começou a gritar que íamos à falência. Que eu ia perder tudo de novo. Assim como o primeiro marido dela. Ela exigiu que eu desistisse do projeto. Ele soltou outra risada oca. Ela até começou a esconder o dinheiro que eu havia dado a ela para despesas domésticas. Com medo de que eu pedisse emprestado a ela. Senti-me completamente sem esperança. Foi quando pedi o divórcio. Ele olhou para mim então. Seus olhos suplicantes. E isso é antes mesmo de perdermos qualquer coisa. Você pode imaginar? Se eu realmente falisse. Ela sumiria em um segundo. Não é? Ergui uma sobrancelha, tomando um gole lento de minha água. Ela concordou com o divórcio? João suspirou. O som pesado de exaustão. Ela está hesitando. Ela tem medo de que o projeto possa falhar e arrastá-la para baixo comigo. Mas também tem medo de que, se ela sair agora e eu tiver sucesso, ela não receberá nada. Não é engraçado? Ele olhou para mim como se estivesse esperando por conforto, para que eu dissesse algo tranquilizador. Mas eu permaneci em silêncio. Eu me lembro daqueles primeiros dias. Ele acrescentou suavemente, seu olhar se voltando para dentro. Quando estávamos começando a empresa. E você ainda estava lá. Ouvir ele dizer isso me fez pensar também. Depois da formatura, eu havia conseguido uma ótima oferta de emprego em uma empresa de prestígio. Mas no último minuto, alguém com conexões roubou a vaga de mim. Furiosa e desiludida, desisti da minha busca por emprego e me juntei à pequena startup de João. Trabalhamos em longas noites de horas extras e navegamos por uma crise após a outra. Ficamos um ao lado do outro durante tudo isso. E em algum lugar no meio do estresse e da ambição compartilhada, nos apaixonamos. A empresa quase faliu várias vezes. Mas eu estava sempre lá atrás dele. Minha voz uma presença constante no caos. Apenas vá em frente. Eu dizia a ele. Se falhar, começaremos de novo. Ainda somos jovens. Eu acreditava em seu talento. Em seu esforço implacável. No final, conseguimos e construímos um caminho largo e aberto para o sucesso. Depois que nos casamos e Laura nasceu, eu me afastei de sua empresa. Foi minha escolha. Eu queria começar meu próprio estúdio de design. Perseguir minha própria paixão. Eu havia ficado em sua empresa no início por amor. Não porque eu gostava do mundo cruel dos negócios corporativos. João ainda estava falando. Sua voz um zumbido baixo de reclamações sobre Diana. Como ela o ligava no meio de reuniões importantes para reclamar de um cano vazando no banheiro. Como se ele pudesse consertá-lo sozinho do outro lado da cidade. Eu o cortei friamente. Você ainda não se divorciou, João. Espero que você mantenha distância. Mude-se do apartamento e nos deixe em paz. Não quero que a vida de Laura seja afetada por esse drama. Ele assentiu. Seus olhos cheios de uma tristeza que parecia teatral e egoísta. Ok. Ele sussurrou. Vou me mudar imediatamente. Mas, depois que o divórcio for finalizado, posso voltar? Podemos. Levantei-me, ajeitando meu casaco. Veremos quando isso acontecer. Eu disse. Minha voz não deixando espaço para discussão. Saí do restaurante sem olhar para trás. Deixando-o sozinho com a conta e as ruínas de suas escolhas. João precisava de tempo para finalizar o divórcio. E eu sabia que não seria simples. Diana lutaria por cada centavo. Até lá, pensei. Laura provavelmente já teria se formado no ensino fundamental. Eu venderia meu apartamento e nos mudaríamos para mais perto de sua nova escola de ensino médio. Quando ele estivesse livre, estaríamos longe. Mas, no final, João não se divorciou. Não porque Diana recusou, mas porque, como eu descobriria mais tarde, ele realmente não queria um. Eu estava na minha cozinha alguns meses depois. A luz da manhã filtrando pelas persianas, brilhando na xícara de café que esfriava no balcão. Meu telefone tocou. Era Mariana. Sofia,
disse ela. Sua voz baixa, hesitante, como se estivesse compartilhando um segredo terrível. Acabei de ouvir algo de um de nossos clientes. É sobre o João. A notícia que ela me deu varreu-me como um vento frio, fazendo-me congelar onde eu estava. A vida sempre tem um jeito de dar os golpes mais inesperados e cruéis. João havia sido diagnosticado com câncer de estômago em estágio avançado. Os médicos lhe deram 3 anos de vida. Ele havia contado a Diana sobre sua doença. Ele disse a ela que estava morrendo e que, se ela apenas cuidasse bem dele até o fim, todos os seus bens seriam dela. Diana, imagino, deve ter acreditado nele. Ou talvez ela estivesse simplesmente deslumbrada pelo brilho ofuscante do dinheiro. Mas João, em seus últimos anos, tornou-se um homem diferente, um homem cruel. Ele culpava Diana por tudo. Ele disse a ela que o câncer era culpa dela, o resultado das refeições irregulares que ela cozinhava, das discussões constantes que lhe causavam tanto estresse. Ele encontrou maneiras infinitas e inventivas de fazê-la sofrer. Diana, agarrando-se ao seu sonho de uma herança maciça, cerrou os dentes e suportou tudo. Ela se tornou sua enfermeira em tempo integral, sua serva, seu saco de pancadas. Os médicos haviam dado a João 3 anos, mas ele durou 5, como se sua pura força de vontade, alimentada por um desejo profundo de vingança, fosse uma chama que se recusava a se apagar. Por 5 longos anos, Diana viveu presa em sua gaiola de vidro. Ela não era mais uma princesa, mas uma prisioneira, desgastada dia após dia por suas exigências irracionais e seu tormento psicológico. Quando João finalmente faleceu, ela deve ter pensado que seu calvário havia acabado, que sua recompensa finalmente estava à mão. Mas então veio o golpe final e devastador. João havia feito um testamento há muito tempo. Logo após nosso divórcio, todos os seus bens à empresa, os imóveis, o dinheiro foram deixados para seus pais e para Laura, minha filha. Diana recebeu apenas um apartamento pequeno e degradado na periferia da cidade. Era o suficiente para sobreviver, mas nem de longe a vida extravagante e despreocupada que ela havia sonhado e sofrido para ter. Diana ficou indignada. Soube do rescaldo pelo advogado de João, um homem estoico que me ligou para cuidar dos detalhes da herança de Laura. Ele descreveu a cena com um suspiro cansado. Diana, com o cabelo desgrenhado, os olhos inchados e selvagens com uma mistura de luto e fúria, invadiu seu escritório. Ela estava gritando, berrando que não podia ser real, que tinha que haver um engano. Isso não pode ser. Ela gritou, sua voz ecoando nas paredes de painéis de madeira. Eu cuidei dele por 5 anos. 5 anos da minha vida. O advogado, um homem que já havia visto todas as nuances da ganância humana, simplesmente disse a ela que o testamento era legal, irrevogável, e que ela realmente não tinha direito a nada mais. Esse foi o último e calculado ato de vingança de João. Ele não queria apenas puni-la. Ele queria destruir completamente sua fantasia, a própria fundação de sua existência. Ele havia balançado um futuro dourado na frente dela, apenas para arrancá-lo no último momento possível, deixando-a com nada além de anos desperdiçados e o gosto amargo de cinzas. Depois disso, Diana entrou em parafuso. Ela ficou desequilibrada. Começou a me seguir, aparecendo do lado de fora do meu escritório, esperando perto do meu carro na garagem. Ela exigia que eu a pagasse, que eu lhe desse uma parte do que era seu por direito. Você me deve. Ela gritou para mim uma tarde, seu rosto pálido e abatido, suas roupas parecendo gastas e desleixadas. Ele deixou tudo para sua filha. Você tem que me dar alguma coisa. Olhei para ela e, pela primeira vez, não senti nada, nem raiva, nem pena, apenas um profundo sentimento de distanciamento. Eu estava olhando para uma mulher perdida. Uma mulher que havia passado a vida inteira se agarrando a coisas que nunca foram verdadeiramente suas, a proteção de seu pai, a riqueza de seu primeiro marido e, finalmente, as promessas vazias de João. Eu não queria o drama. Passei anos me libertando dele.
Quando Laura recebeu sua carta de aceitação da faculdade algumas semanas depois para uma universidade de prestígio em outro estado, o caminho a seguir ficou claro. Estávamos indo embora. Íamos recomeçar. Em algum lugar novo, onde os fantasmas do passado não pudessem nos alcançar. Mudamos-nos para uma nova cidade. Um lugar onde as ruas eram ladeadas por jacarandás, e o ar carregava o cheiro fresco e salgado do oceano. Comprei uma casa com um grande jardim ensolarado. Um lugar cheio de luz e calor. Fiquei em nossa nova casa. A luz do sol entrando pelas grandes janelas, iluminando uma pintura que Laura havia feito, e que agora estava pendurada acima da lareira, um campo vibrante de flores silvestres, sob um céu azul brilhante. Meus pais, agora com cabelos da cor da prata, sentavam-se no quintal, suas risadas se misturando com as de Laura, enquanto relembravam os velhos tempos. Preparei uma chaleira de chá, o aroma familiar e reconfortante enchendo a cozinha. Sentei-me no sofá, o tecido macio e fresco contra minha pele, e respirei fundo. Uma respiração de limpeza. Diana era digna de pena? Talvez. Mas não lhe dei um único centavo. Aprendi uma lição valiosa observando-a. Observando João. Com pessoas que só sabem se agarrar. Abrir a porta, mesmo que uma fresta, é convidar uma enxurrada de problemas que nunca termina. Aprendi que adultos que não sabem ficar em pé sobre os próprios pés, não são pessoas que você tenta salvar. Você fica longe delas. Você se salva. Minha vida agora é preenchida com manhãs tranquilas. O som dos pássaros cantando no jardim. O zumbido suave de Laura, enquanto ela trabalha em sua arte em seu quarto. Todos os dias, quando saio para o mundo, sinto uma sensação de leveza. Não sou mais a esposa ocupada. Não sou mais a mãe sobrecarregada com o gerenciamento de cada detalhe da vida de todos os outros. Eu sou Sophia Mellor. Sou livre. Vivendo para mim e para as pessoas que eu realmente amo. Deixar ir o que nunca foi verdadeiramente meu foi a coisa mais difícil e a melhor que já fiz. Não se tratava de ganhar ou perder uma batalha contra Diana por João. Tratava-se de escolher sair do campo de batalha por completo. João construiu uma prisão para Diana. Mas, ao fazê-lo, ele também foi um prisioneiro, acorrentado por sua própria amargura e ressentimento. Ele morreu naquela prisão. Mas eu havia partido. Eu havia escolhido a liberdade. Meu estúdio de design está prosperando. Eu gerencio remotamente agora, com Mariana cuidando das operações do dia a dia em São Paulo. Temos uma ótima equipe. E a tecnologia facilita a conexão. Eu volto algumas vezes por ano para reuniões importantes. Mas minha casa é aqui agora. Nesta costa ensolarada onde a vida se move em um ritmo mais lento. Laura está florescendo na faculdade. Ela está estudando História da Arte. E sua paixão por isso ilumina seu rosto sempre que fala sobre o assunto. As feridas da traição de seu pai se desvaneceram, substituídas por uma força silenciosa e uma sabedoria além de seus anos. Ela tem um bom coração, mas também tem limites. Ela aprendeu essa lição da maneira mais difícil, mas aprendeu bem. Uma tarde, Laura voltou para casa no fim de semana, com os braços cheios de telas. Ela as montou no jardim e começou a pintar. Sentei-me na varanda, observando-a. Uma brisa suave agitando as folhas das árvores. O sol estava quente na minha pele. Ela olhou para mim e sorriu. Você parece feliz. Mãe. Eu sorri de volta. Eu estou feliz, querida. E era a verdade. Não era a felicidade perfeita e curada que eu costumava projetar para o mundo. Era algo mais profundo, mais silencioso e mais resiliente. Era uma felicidade que eu havia construído para mim mesma, peça por peça, a partir dos destroços de uma vida que eu pensava que queria. Pensei no bolo de abacaxi, aquele símbolo da minha vida antiga, dos meus esforços intermináveis para agradar a um homem que nunca estava verdadeiramente satisfeito. Eu não assava há anos. Eu não precisava mais suportar um cheiro que odiava apenas para ver outra pessoa sorrir. A percepção foi tão simples, mas tão profunda. A pessoa mais importante que eu precisava agradar era eu mesma. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de uma amiga de São Paulo.
Ela tinha visto Diana recentemente. Ela estava trabalhando como caixa em um supermercado, parecendo cansada e muito mais velha do que sua idade. Por um momento, uma sombra do passado tremulou em minha mente. Mas então olhei para o jardim, para minha filha pintando sob o sol dourado da tarde, para meus pais rindo na varanda. E a sombra desapareceu. Aquela era outra vida, outra história. E não era mais minha para ler. Tomei um gole do meu chá. O futuro se estendia diante de mim. Uma tela em branco, cheia de luz e possibilidade. E eu mal podia esperar para pintá-la. A mensagem de texto da minha antiga amiga de São Paulo brilhava na tela. Uma pequena intromissão de um mundo ao qual eu não pertencia mais. Diana, trabalhando como caixa. A imagem era vívida e triste. Por um momento, uma sombra do passado tremulou em minha mente. Um fantasma da mulher que eu costumava ser. Que poderia ter sentido uma pontada aguda e satisfatória de vitória. Mas o sentimento não durou. Dissolveu-se tão rapidamente quanto veio, substituído pelo som suave das ondas quebrando na praia a poucos quarteirões da minha casa. Coloquei o telefone de lado. Aquela era outra vida, outra história. E não era mais minha para ler. Meus dias agora tinham um ritmo ditado pela luz do sol e pela inspiração, não por agendas e obrigações. Eu acordava cedo, não com um alarme, mas com o coro dos pássaros do lado de fora da minha janela. Eu caminhava na praia com meus pais. A areia fria da manhã sob meus pés, observando o céu mudar de um lavanda pálido para um laranja brilhante e esperançoso. A imensidão do oceano tinha uma maneira de colocar tudo em perspectiva. Os dramas e desilusões da minha vida antiga pareciam tão pequenos, tão insignificantes, contra o horizonte infinito. Uma manhã, um e-mail apareceu na minha caixa de entrada. Era de uma das esposas do spa. Uma mulher chamada Brenda cuja vida girava em torno de fofocas e manutenção de status social. O assunto era apenas pensando em você. Mas eu sabia o que realmente era. Sofia, querida, começava o e-mail. Ouvi dizer que você se mudou. Parece absolutamente divino. Estávamos todas falando de você outro dia. Você estava tão certa em deixá-lo. Você realmente venceu. No final, eu via, viúva, dele outro dia. Tão trágico o que aconteceu com ela. Ela parece ter envelhecido 20 anos. Enfim, você precisa me contar tudo sobre sua fabulosa vida nova. Li as palavras. E uma onda fria de reconhecimento me invadiu. Este era o mundo do qual eu havia escapado. Um mundo onde o casamento era uma competição. O divórcio era uma vitória ou uma derrota. E a dor de outras mulheres era uma moeda de troca para conversas. Aos olhos delas, eu havia vencido. Mas eu sabia a verdade. A única maneira de vencer aquele jogo era se recusar a jogar. Digitei uma resposta breve e educada. Brenda, que bom ter notícias suas. A vida aqui é muito tranquila e pacífica. Desejo tudo de bom para você. Sofia. Apertei enviar e apaguei a corrente de e-mails. Não senti triunfo, nem superioridade. Apenas senti uma gratidão silenciosa pela distância que coloquei entre aquela vida e esta. Mais tarde naquela semana, enquanto desempacotava uma caixa de álbuns de fotos antigos que finalmente decidi organizar, encontrei uma foto de João e eu no dia do nosso casamento. Éramos tão jovens. Seu braço firmemente em volta da minha cintura. Ambos sorrindo com um tipo de otimismo feroz e ingênuo. Tracei o contorno de seu rosto com o dedo. Eu não sentia mais raiva. A fúria ardente há muito se transformara em outra coisa, um tipo de pena distante. Ele não era um monstro. Era apenas um homem fraco. Um homem que construiu sua vida sobre uma fantasia, e depois desmoronou quando essa fantasia não pode suportar o peso da realidade. Ele havia romantizado Diana como a criatura perfeita e etérea que havia perdido. E me escalou para o papel da administradora capaz e prática de sua vida. Ele precisava de ambos. Mas não podia tê-los em uma única pessoa. E era covarde demais para aceitar as complexidades de uma parceria real e viva. Ele perseguiu um fantasma e, no final, tornou-se um ele mesmo.
assombrado pelo arrependimento e pela amargura. Fechei o álbum e o coloquei de volta na caixa. Eu não precisava jogá-lo fora. Era parte da minha história. Parte da jornada que me trouxe até aqui. Mas era um capítulo encerrado. Naquela noite, Laura e eu estávamos sentadas na varanda dos fundos, observando os vagalumes começarem a pontilhar o ar do crepúsculo. Ela estava em casa da faculdade durante o verão, enchendo a casa com sua arte, sua música e sua risada fácil. Mãe, disse ela, sua voz pensativa enquanto olhava para o jardim que escurecia. Você já pensou em namorar de novo? A pergunta me surpreendeu, mas eu a considerei honestamente. Não sei, querida. Eu disse. Não sou contra. Mas também não estou procurando. Por tantos anos, minha identidade esteve ligada a ser a esposa do João. Depois foi a mulher divorciada. Agora, eu sou apenas a Sofia. E eu gosto muito dela. Quero conhecê-la melhor antes de apresentá-la a qualquer outra pessoa. Laura sorriu, um olhar conhecedor e maduro em seus olhos. Eu entendo, disse ela suavemente. Fico feliz que você esteja feliz. Mãe, de verdade, aquela conversa ficou comigo. Era verdade. Eu estava me conhecendo de novo. Ou talvez pela primeira vez. A verdadeira eu. Não a esposa perfeita ou a mãe perfeita, ou a anfitriã perfeita. Apenas Sofia. Uma mulher que amava o cheiro de terebintina e tintas a óleo. Que podia passar horas em uma livraria. Que encontrava paz na solidão silenciosa de um jardim. Alguns dias depois, eu estava no supermercado local. Ao virar a esquina para a seção de hortifruti, eu os vi. Uma pilha grande e formidável de abacaxis. A visão deles, com suas coroas espinhosas e pele áspera e padronizada, me parou no meio do caminho. A memória do cheiro, a doçura enjoativa que eu sempre odiei, voltou com tudo. O bolo de abacaxi. Por anos, aquele bolo foi um símbolo do meu casamento. Era um ato de serviço. Sim, mas era mais do que isso. Era um ato de autonegação. Era eu, deixando de lado minhas próprias aversões, colocando uma máscara literal e figurativamente para desempenhar o papel da esposa dedicada, que atendia a todas as preferências do marido. Eu dizia a mim mesma que era amor. Mas não era. Era trabalho. Era o trabalho não remunerado e não reconhecido de manter uma imagem. João comia aquele bolo todos os anos. Mas será que ele realmente via o esforço por trás dele? Será que ele percebeu que a pessoa que o asava estava sacrificando um pequeno pedaço de seu próprio conforto, pelo prazer momentâneo dele? Acho que não. Ele apenas via o bolo. Um símbolo da vida perfeita a qual ele tinha direito. Parada ali no supermercado, percebi que a parte mais libertadora da minha nova vida não eram as coisas grandes, como a casa nova ou a independência financeira. Eram as pequenas coisas. Era a ausência do abacaxi. Era a liberdade de construir uma vida em torno das minhas próprias alegrias, das minhas próprias preferências, da minha própria paz. Passei pelos abacaxis sem um segundo olhar e continuei minhas compras. Minha nova casa tinha um pequeno quarto ensolarado nos fundos que eu havia convertido em meu próprio estúdio de arte. Era meu santuário, cheio de telas, o cheiro de tinta fresca e o belo e organizado caos da criação. Naquela noite, depois que todos foram para a cama, entrei no estúdio. A lua lançava um brilho prateado pela grande janela, iluminando uma grande tela em branco que estava em um cavalete no centro da sala. Por anos, ajudei a construir a empresa de João. Ajudei a construir nossa família. Ajudei a construir nossa posição social. Fui a arquiteta, a gerente, a sócia silenciosa no projeto de vida de todos os outros. Agora, finalmente, eu tinha o meu. Peguei um lápis de carvão. A madeira lisa e fria parecia sólida e real em minha mão. Olhei para o vasto vazio branco da tela e não senti medo ou incerteza. Senti uma emoção de pura e estimulante possibilidade. Minha vida não era mais uma história escrita por outra pessoa. Um papel que eu tinha que desempenhar. Era uma tela em branco. E eu era a artista. Com um sorriso pequeno e confiante, estendi a mão e fiz a primeira marca.